Palavra no futebol brasileiro. O Gerson saiu do Flamengo dizendo que só jogaria no Mengão. O John Arias saiu do Fluminense. Só joga no Brasil pelo Flusão. Foi pro Palmeiras. Gerson pro Cruzeiro. O Leonardo Jardim, eu no Brasil só treino no Cruzeiro. Tá se acertando com o Flamengo. Vamos entender o que aconteceu. Primeiro, essa cronologia dos fatos com o Wellington Campos do Rio de Janeiro. Ô Wellington Campos, o Mengão goleou. O Flamengo atropelou o Madureira, quer dizer, tinha tudo para ser um jogo de festa, mas a torcida reclamou, a torcida chamou o time de sem vergonha, porque perdeu a decisão pro Lanús na Recopa, perdendo na Argentina, depois perdeu também no Maracanã. O Wellington Campos está no Rio de Janeiro, no olho do furacão. O Brasil só fala primeiro na saída do Felipe Luiz. E agora, a nova informação, que eu já vou debater com o João Vitor Xavier, com o Ale Oliveira, de que o Leonardo Jardim, ex-técnico do Cruzeiro, de tantas juras de amor ao Cruzeiro, está se acertando com o Flamengo. Ô ídolo, como é que foi o clima ontem no Maraca? Felipe Luiz deu coletiva normal, ele foi pra coletiva tranquilo, feliz da vida, Wellington, bom dia. Bom dia pra você, meu ídolo. 11h44 aqui no Rio de Janeiro, e o Felipe Luiz, ele está se desgastando desde dezembro, quando o contrato dele foi encerrado. Você falou na cronologia do negócio, até chegar ontem. Ele se desgastou com o presidente BAP quando fez uma série de exigências. O salário dele é superior a 2 milhões de reais, e o presidente recentemente descobriu que ele ficou 3 dias sem falar com o pessoal do Flamengo durante a renovação, o staff dele, porque estava negociando com o grupo Chelsea. E não seria para comandar a equipe do Chelsea, seria uma outra equipe do grupo. E então ele voltou a conversar com o Flamengo, acertou. Ficou 59 dias no cargo, outro desgaste. Opção pelo time sub-20, que não foi jogar a Copa São Paulo, jogar o início do Carioca até entrar o time principal na terceira rodada. Só que o time sub-20 tomou logo 3 traulitadas, estava na zona de rebaixamento, e aí o presidente mandou colocar o time principal, que estava ainda no início da pré-temporada. Felipe Luiz disse que não colocaria, não coloca, colocou o time ganhou do Vasco de 1-0. Então já veio esse desgaste, perdeu a Supercopa Rei para o Corinthians e culminou jogando mal e perdendo para o Lanús. Ontem o time goleou 8-0, torcedor aplaudiu e também chamou de time sem vergonha e vaiou o técnico Felipe Luiz, que foi para a coletiva, explicou que o torcedor tem direito a isso, que ele desde criança é torcedor do Flamengo e quantas vezes também vaiou, criticou, e na madrugada passava de 1 da manhã, você chato, 1:01, quando veio o comunicado do Flamengo para os jornalistas da demissão do Felipe Luiz, pegando todo mundo de surpresa. Ele fecha o ciclo dele com 101 jogos, 63 vitórias, 25 empates, 15 derrotas. Ele agora está saindo do Flamengo, e Leonardo Jardim já vinha conversando seu staff com o Zé Boto, que também é português, já há alguns dias, segundo informação aqui no Rio de Janeiro. Pessoal de staff do Leonardo Jardim sendo aguardado nas próximas horas no Rio, e também o Leonardo Jardim é aguardado no Rio, de repente assume ainda hoje o comando
do Flamengo. O enredo desse samba é esse, viu, Thiago? Olha, Wellington Campos, muito obrigado, tudo bem explicado por você, o que a gente segue sem entender, e aqui, repito, é um direito do Leonardo Jardim trabalhar onde ele quiser, de ir pra onde ele quiser, mas o torcedor do Cruzeiro, né, que depositava tanto carinho, que gostava tanto do Leonardo Jardim, pode se expressar. Bora aí no chat, o que você, cruzeirense, pensa dessa ida do Jardim para o Flamengo? Aliás, o que gerou revolta na torcida do Flamengo também, como explicou o Wellington Campos, né? 1h01 da manhã, o Flamengo soltou uma notinha dizendo que o Felipe Luiz estava demitido. Só agora, há exatos 3 minutos, o Flamengo acaba de soltar uma nota de agradecimento ao Felipe Luiz. Vamos colocar na tela do YouTube para você a nota que o Flamengo acaba de divulgar a respeito da saída do Felipe Luiz, dizendo o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo agradece ao Felipe Luiz por toda a dedicação e conquistas ao longo dessa jornada como treinador. Desejamos sucesso na sequência da carreira. #obrigado, Felipe Luiz. Ô João Vitor Xavier, o Ale Oliveira, o BAP, né, o presidente do Flamengo, é um defensor, um bastião da moral no futebol, da profissionalização, do respeito, que temos que trabalhar de maneira correta. E o cara me demite um treinador depois de uma vitória por 8-0, e a torcida do Flamengo tá bem ressentida também em relação a isso. E também, Ale, João, o Leonardo Jardim, nós temos a fala do Jardim, para não dizer que sou eu que tô inventando. Coloca aí o Leonardo Jardim, o que ele, Leonardo Jardim, falou quando estava próximo a deixar o Cruzeiro sobre voltar ao Brasil. O que disse o mister Leonardo Jardim? No Brasil, só vou treinar o Cruzeiro, isso é que é uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção, ou vou fazer outra coisa qualquer. Mister, no Brasil, só o Cruzeiro, né, mister? Ô, João Vitor Xavier, são muitas nuances dentro de uma notícia só. Mas é o tal do futebol. Antigamente, João, quando eu e você começamos na Itatiaia, e lá se vão mais de 2 décadas, não tinha verdade que durava 24 horas. Agora não tá durando 5 minutos, viu, João Vitor? Bom dia. Bom dia, Thiago, um abraço para você, pro ouvinte do Rádio Esportes. Essa famosa frase é de Olavo Leite Cafunga Bastos: no futebol não tem verdade que dure 24 horas. E nós estamos vendo algumas. Queria começar pelo caso do BAP, Thiago. Muitas vezes nós vemos casamentos de amigos, de amigas terminando e não imaginamos o motivo. Achamos que ali tem uma família perfeita, um relacionamento maravilhoso, que um apaixonado com o outro, e de repente aquele casamento acaba. Só um casal sabe o que acontece da porta de casa para dentro, em especial da porta do quarto para dentro. E muitas vezes a relação profissional também é assim. O que me parece não é uma desconfiança técnica do Flamengo com o Felipe Luiz. O que me parece é uma ruptura de confiança do Flamengo com o Felipe Luiz, da diretoria do Flamengo com o Felipe Luiz, do presidente do Flamengo com o Felipe Luiz. O que me parece é que a relação do presidente do Flamengo com o Felipe Luiz, ela acabou. A confiança ali acabou. É como um casamento, é como o marido que perde a confiança na esposa, ou a esposa que perde a confiança no marido, e aí vira aquela famosa frase do interior mineiro: olho furado não tem remendo, né? Então me parece uma situação como essa, uma ruptura de confiança irretornável. Segundo ponto a respeito disso, Thiago, eu estou muito preocupado e venho expressando isso há muito tempo aqui na Itatiaia. O futebol brasileiro está indo por um caminho muito, mas muito preocupante. Tudo para o torcedor é pouco, tudo para o torcedor não vale nada. Esse Flamengo acabou de ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Acabou de ganhar. Aí porque perde 2 ou 3 jogos no Carioca, porque perde uma Recopa Sul-Americana, já não vale mais nada. E aí o cara já é burro, já é incompetente, o time já é sem vergonha, o presidente é incapaz.
Nós vamos matar o futebol brasileiro. O ódio das redes sociais, que está matando relações familiares, relações políticas, relações sociais, está matando o futebol brasileiro, Thiago. Os dirigentes estão começando a contratar e a demitir por causa de ódio de rede social. E esse ódio da rede social, ele está tomando conta da arquibancada. Se o Flamengo virou time sem vergonha depois de ganhar tudo que ganhou, Thiago, ninguém mais tem condição de sentar na mesa para falar do futebol brasileiro. A Leila Pereira, que para mim é uma dirigente exemplar, Thiago, ela, vez ou outra aí, é vaiada pela torcida do Palmeiras, não serve, é bruxa, isso e aquilo. O Flamengo, que vem de uma Libertadores e de um brasileiro, gente, não vale nada. Nós vimos o que aconteceu com a diretoria do Atlético. Chegou uma final de Libertadores, na semana seguinte todo mundo era incompetente. No Cruzeiro, o Ronaldo salvou um time que estava no fundo do poço, queimaram a bandeira dele. O Pedro Lourenço, se perder o Campeonato Mineiro aí, tiver mais 2 ou 3 jogos, já vai ter gente pegando no pé do Cruzeiro também. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o Tite. Então, é irracional o que está acontecendo. Você, torcedor, que está em casa, que tem o mínimo de lucidez, você precisa repensar. Se você não faz isso, maravilhoso, mas se você contribui com essa cultura de ódio do futebol, repense, porque isso está fazendo mal para o futebol, para a sociedade, para o seu time. Não tem condição de continuar assim o futebol brasileiro, Thiago. E, por fim, a questão do Leonardo Jardim. Eu acho muito ruim o que aconteceu. Muito ruim. Mas me parece também que, como eu disse, que a questão do Flamengo com o Felipe Luiz foi uma ruptura de relação e de confiança, me parece que a situação do Jardim também com o Cruzeiro foi uma ruptura de relação e de confiança. Aconteceu alguma coisa ali que ainda não está clara, que ainda não está explicada, que quebrou o cristal do Jardim com o Cruzeiro. O Jardim não saiu do Cruzeiro para resolver problema familiar, o Jardim não saiu do Cruzeiro porque queria viver uma relação na Europa. Alguma coisa aconteceu ali, Thiago. Alguma coisa aconteceu ali que não veio a público. E isso não aconteceu uma coisa simples. João, alguma coisa azedou o caldo ali, viu, Thiago? Mas aí não depõe ainda mais contra o Jardim? Porque ele não tinha nenhuma obrigação, né? Eu amo, eu adoro, eu tô indo aqui. Pô, fala a verdade, não precisa expor ninguém, o clube. Gente, olha, eu acho que o meu ciclo encerrou aqui e eu estou saindo. Ponto final. Mas aí vem, não, é minha família, não, meu papai, mamãe, esposa, filho, cachorro. Pô, fala a verdade, cara. Fala a verdade. Eu concordo, João. Fica maquiando a história, poxa. Eu concordo, eu acho que não tinha a menor necessidade dele falar uma frase como aquela. Não treino mais nenhum time no Brasil. Na Grécia sou tal time, na França sou tal time, no Brasil eu sou Cruzeiro. A gente sabe que não existe isso. São profissionais que têm contratos a cumprir e profissionais que têm uma trajetória a seguir. E quero trazer uma informação aqui, inclusive, Thiago. O Leonardo Jardim, ele foi procurado pelo Atlético. E em nenhum momento foi dito textualmente o seguinte: olha, não volto pro futebol brasileiro. Foi dito o seguinte: ó, tô resolvendo aqui coisas pessoais, em algum momento posso voltar ao Brasil, em algum momento posso voltar. Ele não fechou as portas naquele momento. O Atlético tinha mais pressa, foi lá e acertou com outro treinador, até porque ele também não avançou nas negociações com o Atlético, diga-se isso de passagem. Ele não falou assim, ó, estou negociando ou vou negociar com o Atlético. O que ele não fez em nenhum momento foi dizer que não voltaria para o futebol do Brasil. E acabou voltando agora, como ao que tudo indica, voltará para o Flamengo. Nesse final de semana, o Jaircy Carvalho trouxe uma conversa dele com o Leonardo Jardim, dizendo que voltaria para o futebol brasileiro, voltaria para o mercado. E está se confirmando a informação que foi trazida no final de semana pelo Jaircy Carvalho. Então, sinceramente, Thiago, acho que era desnecessária a postura do Leonardo Jardim. Acho que ele não precisava ter dito que não voltaria para o Brasil, que só voltaria se fosse para o Cruzeiro. E diga-se de passagem,
O Pedro Lourenço conversou várias vezes com o Leonardo Jardim, tentando segurar o Leonardo Jardim e mais, tentando fazer com que ele voltasse, viu, Thiago? João Vitor Xavier, o Ale Oliveira tá aqui afirmando que no Brasil só trabalha na Itatiaia, viu? Então podemos ficar tranquilo que o Ale Oliveira está garantido. Tá dizendo aqui. Eu diria também, como dizem os presidentes, ele tá prestigiado, viu, Thiago? Então subiu no telhado. Olha, eu tenho uma outra imagem pra quem tá no YouTube. Olha, bombando hoje no YouTube. Cola comigo aí no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Tem uma imagem, Ale, que eu vi ontem quando o Jardim chegou a Belo Horizonte. Vi nas redes sociais. Se puderem colocar, o Jardim desembarcando no aeroporto de Confins. Olha, Oliveira, ele tá ali sozinho, com 1, 2, 3, 4 malas daquelas de 23 quilos. Eu pensei, bom, eu quando viajo com a minha esposa é mais ou menos isso. 3 dias ela leva 4 malas de 30 quilos. Mas pra quem ia ficar uma semana só é muita coisa, já seria um indício. Olha aí, tá no YouTube, hein? Vem pro YouTube do Itatiaia Esporte, você vai ver a imagem em tempo real pra você do Rádio Descrevo. Ele está atravessando ali o estacionamento do aeroporto de Confins, já na área externa, com muitas malas, Ale Oliveira. Já seria um indício de quem veio pra ficar. Aí eu pensei, bom, domingo o Cruzeiro não ganha, segunda ele já tá aí pra assumir o Cruzeiro, mas nada disso. O homem vai assumir o Mengão, Ale, sinal eletrônico marcando o meio-dia. Boa tarde, viu, Tiagão? Fiquei preocupado com esse prestigiado do João, isso aí que realmente o gato pode subir no telhado. Inclusive, essa sua impressão é que acelerou o processo lá no Flamengo, né? Boa tarde pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Eles ficaram com receio de que o Léo Jardim pudesse permanecer aqui em Minas Gerais, com uma eventual queda do Tite depois da final do Campeonato Mineiro, e aí eles acabaram tomando a decisão, para azar deles, num dia em que o Flamengo ganhou de 8-0, a decisão já estava tomada antes do jogo, só que ninguém sabia, mas eles ficaram com receio de repente perder o Léo Jardim para o Cruzeiro, e por isso que eles se anteciparam, né, e tomaram essa decisão, né? O profissional, ele pode trabalhar onde ele bem quiser, ele pode trabalhar onde ele quiser, ele que sabe do futuro dele, do que é melhor para a carreira dele, só que ele tem que pagar por aquilo que ele fala, né? Então, a partir de hoje, eu me permito, nada que o Léo Jardim falar, eu vou considerar, porque a palavra dele e nada para mim vale a mesma coisa, né? E acho que também fica uma lição aí importante, viu, Tiagão, porque às vezes a gente idolatra algumas pessoas, alguns profissionais, que no caso do Léo Jardim, que é bom profissional, que é bom treinador, não tem palavra, evidentemente, mas é bom treinador, mas que não ganhou o seu nada no Cruzeiro. Ele caiu na semifinal do Mineiro. Ah, não, mas ele pegou o time só um jogo antes da semifinal. Tudo bem, o Domingues chegou no segundo jogo da semifinal e tá na final. Caiu na semifinal do Mineiro, ficou em terceiro no grupo dele da Copa Sul-Americana, ficou em terceiro no Campeonato Brasileiro e caiu na semifinal da Copa do Brasil, né? Então, tudo bem, fez um bom trabalho, mas não ganhou nada. E às vezes a gente idolatra um cara que nem merece esse amor, essa idolatria. Nem merece, ou como profissional ou como pessoa, né? E como pessoa, ainda continuo achando ele um ótimo profissional, mas como pessoa eu não considero, não. E aí no Flamengo, vamos ver o que acontece. O Flamengo tem como grande adversário na sua história recente, pelo investimento que tem, pela torcida que tem, ele mesmo, o Flamengo. Mas é um baita adversário, hein, o Tiagão? O Flamengo é um baita adversário pro Flamengo. E quer um ingrediente, uma pitada a mais nessa história? Semana que vem, Maracanã, Flamengo e Cruzeiro, Ale Oliveira. Verdade. O mister já vai reencontrar. Primeiro ele tem a decisão do estadual, o Tite também, com o Cruzeiro. Lá também é um jogo só, domingo às 18 horas, para Flamengo e Fluminense. E o Cruzeiro, ida e mesmo horário, decidindo o Campeonato Mineiro. Quarta-feira já seria um grande jogo, né? Já seria uma baita partida agora, com um ingrediente daqueles, Ale. Não tenho dúvida que tem aí toda uma atração especial a partir de agora. E do Felipe, cara, eu tenho a informação que o desgaste monstruoso que foi a renovação,
monstruoso. Aliás, o Jardim já havia sido cotado em dezembro, né? Sim. Ele confirmou que houve uma procura. Naquele momento, como ele já havia dito que não iria assumir ninguém, acabou não acontecendo. E o Felipe acabou renovando, mas em 3 meses desandou o caldo. O que acontece é que o pessoal que cuida da carreira do Felipe viu uma oportunidade de um aumento de salário muito grande. A diretoria achou que foi descabida, que foi oportunista no momento, né? E teve que engolir a seco, até porque o Felipe tinha uma proposta do grupo, não do Chelsea, né? Mas do grupo que pertence que também tem o Chelsea como propriedade, e o Felipe meio que ameaçou sair, eles se sentiram acuados e tiveram que dar um aumento que eles não consideravam para o Felipe Luiz. Ali houve um desgaste muito grande, também com relação que time usar no Campeonato Carioca. O Felipe era contra usar o time principal e a direção mandou ele usar contra o Vasco, que a coisa tava azedando. Então existia ali algumas rusgas, né? Nada, para mim, na minha opinião, forte o suficiente para derrubar o Felipe, que conta com a aceitação de 95% do grupo. Mas de qualquer forma, o futebol é isso, né? O futebol, a gente cada vez mais que a gente vai vivendo o futebol, a gente vai se decepcionando. A direção do Flamengo dessa vez, e eu não me lembro de um percentual de aproveitamento e de um cara que ganhou tanto, que ele perdeu, na verdade, que isso aí é torneio de um jogo, Recopa, Super. Ele perdeu os 2 Mundial, um pro Bayern de Munique e outro pro Paris Saint-Germain, que ele perdeu mesmo. Então, virou uma loucura, né?